Hoje você vai entender a relação entre depressão, ansiedade e enxaqueca. E o que você pode fazer para lidar melhor com isso. Por isso, a gente vai conversar com a neuropsicóloga do setor de cefaleia e dor orofacial do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba, a Thalita Perboni. Tudo bem, Thalita? Tudo bom, Laura? E você? Tô bem também. Tô muito feliz que você topou estar aqui com a gente hoje para a gente falar sobre TCC e enxaqueca, né? Como que isso pode Isso. ajudar? Então, Thalita, qual que é a importância de uma pessoa que ela sofre de enxaqueca, ela ter o apoio psicológico? Então, por que é importante, né? Pessoa que sofre enxaqueca ir para o psicólogo? Uma pergunta bem importante, né? A gente fica pensando, poxa, enxaqueca é uma dor de cabeça, né? E o psicólogo entra onde nisso? Então, o psicólogo entra dentro desse contexto da dor de cabeça, da enxaqueca, porque, na verdade, a enxaqueca é uma doença bastante prevalente no mundo. A gente estima que ela atinge aí até cerca de 15% da população no mundo inteiro, principalmente mulheres, porque mulheres isso chega até 20%, então um pouquinho mais do que a população mundial, tá? E ela tem uma correlação muito grande com vários transtornos psicológicos, psiquiátricos, especialmente com a depressão, o transtorno bipolar, a ansiedade e o estresse pós-traumático. Sendo que a gente já sabe que essas comorbidades psiquiátricas que eu acabei de citar e algumas outras, elas aumentam o risco da cronificação da enxaqueca. O que é a cronificação da enxaqueca? Quando a enxaqueca começa a vir vários dias do mês. E a enxaqueca ela pode vir uma vez no mês, uma vez no ano, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 5 anos. Mas se ela Uhum. vem mais do que 15 dias no mês, a gente já começa a pensar na enxaqueca crônica. E ter comorbidades psiquiátricas aumenta muito o risco da enxaqueca ficar crônica. Por isso, o psicólogo tem um papel importante nesse tratamento. Além desse risco aumentado, então, da enxaqueca ficar crônica, ou seja, a gente ter mais dias de dor de cabeça no mês, né, mais dias de enxaqueca no mês, essas comorbidades também intensificam a incapacidade funcional, ou seja, a gente tem mais incapacidade no nosso dia a dia relacionada à dor, pior qualidade de vida e aumenta os custos relacionados ao tratamento também de saúde, né? Então, além de ter o custo relacionado ao tratamento da enxaqueca em si, vai ter o custo relacionado ao tratamento psiquiátrico, psicológico. Então, tem essas grandes correlações entre a enxaqueca e os transtornos psiquiátricos, psicológicos. E é por isso que o psicólogo é bem importante para esse público. Uhum. Então, a abordagem da psicologia que tem parecido ser eficaz para enxaqueca seria a TCC, né? E por que é a TCC e não essas outras abordagens da psicologia? Por que a TCC? Então, porque a TCC, diferente das outras abordagens, ela tem um dos, assim, igual às outras abordagens, vamos começar por ali. Igual às outras abordagens, a gente tem um grande objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, Uhum. igual a todas as abordagens psicológicas, nós queremos melhorar a vida da pessoa, né? Mas diferente das outras abordagens, a TCC ela é um grupo de várias terapias e todas elas vêm com um grande objetivo em comum, que é a estruturação de um método de trabalho que tem o objetivo de uma comprovação científica. Então, elas vêm de um método científico que busca provar que a psicoterapia funciona. Então, não é simplesmente trazer o bem-estar psicológico ao paciente, mas é, além de trazer o bem-estar psicológico, é provar que esse bem-estar realmente é efetivo para determinadas condições. Então, a TCC ela é muito boa para a enxaqueca, para a depressão, mas tá, determinado tipo de TCC vai ser melhor para determinado tipo de condição, diferente das outras abordagens que não tem essa subdivisão tão detalhada.
A TCC, ela caminha junto com a neurociência, né? Os avanços da neurociência vão caminhando, a TCC está acompanhando, né? Isso é muito importante. Isso. Então, na entrevista que eu estava assistindo sua, né, para preparar até um pouco aqui a nossa, você falou que tem de 2 a 10 vezes mais chances de um paciente de enxaqueca ele desenvolver algum transtorno de ansiedade, de depressão. Como que seria essa relação? Queria que você me explicasse. Então, na verdade, essa chance aumentada vai ser de 2 a 5 vezes maior, né? Então, um paciente com enxaqueca vai ter 2 a 5 vezes mais chance de desenvolver alguma comorbidade, ou seja, alguma doença psiquiátrica junto com a enxaqueca. Isso em termos gerais, tá? Então, a enxaqueca pode desenvolver qualquer condição psiquiátrica 2 a 5 vezes maior, com mais chance, né, do que pessoas que não têm enxaqueca. Se a gente pensar em pessoas que têm enxaqueca com aura, que é um grupo específico da enxaqueca, vai ter ainda mais chance do que as pessoas que têm a enxaqueca sem a aura. Além disso, se a gente olhar para essas condições psiquiátricas em específico, a gente vai ter números mais específicos também. A gente sabe que depressão, por exemplo, a gente vai encontrar em 40% dos pacientes com enxaqueca, sendo que pacientes que têm enxaqueca vão ter até 5 vezes mais chance de desenvolver depressão, ao passo que pacientes que já têm depressão vão ter 3 vezes mais chance de desenvolver enxaqueca. Ou seja, uma condição aumenta a chance de desenvolver a outra. Ela é uma relação que a gente chama de bidirecional. Uma condição pode causar a outra. Além disso, a gente sabe também que a enxaqueca e a depressão associadas aumentam muito o risco de suicídio. E a gente acabou de vir do mês de setembro amarelo, né? Que é o mês de prevenção do suicídio. Então a gente tem que cuidar bastante com essas duas condições associadas. Não, você está me dizendo assim que se eu tenho assim algum familiar meu que sofre com enxaqueca, isso já é assim um alerta, assim. Ah, essa pessoa, ela realmente ela pode desenvolver, tipo um filho meu, por exemplo, já tenho que levar na psicóloga porque eu sei que é bidirecional, né? Isso. Então, se você tem um filho que tem enxaqueca, ele tem mais chance de desenvolver algum transtorno psiquiátrico, sim, né? Como a depressão, a ansiedade, que eu vou falar daqui a pouquinho, o transtorno bipolar. Então, tem que cuidar dessa saúde emocional da pessoa. Isso é importante. Então, o transtorno bipolar, por exemplo, a gente sabe que cerca de 30% das pessoas que têm o transtorno bipolar, eles têm enxaqueca, principalmente se forem mulheres. Então, de novo, né, essa questão ali presente de uma forma muito mais ampliada do que nas pessoas em geral. A ansiedade também, esse risco aumentado, ali até 5 vezes maior do que nas pessoas em geral. Sendo que a ansiedade, a gente vai pensar tanto nessa ansiedade generalizada, que é aquela que a gente mais ouve falar no nosso dia a dia, quanto o transtorno de pânico, que é um tipo específico de ansiedade que gera aquela sensação de morte iminente, bastante incômodo, bastante paralisador para as pessoas, o transtorno obsessivo compulsivo e o estresse pós-traumático também. Tá? Então, todos esses tipos, digamos assim, de ansiedade vão estar aumentados no paciente com enxaqueca. Da mesma forma que a depressão, também é bidirecional, ou seja, pessoas que têm enxaqueca têm mais chance de ter ansiedade, pessoas ansiosas vão ter mais chance de desenvolver enxaqueca da mesma forma. E a gente tem que pensar que pessoas que têm transtornos psiquiátricos, psicológicos e enxaqueca vão ter com mais frequência vão ter crises de enxaqueca, vão precisar de mais medicação para controlar sua dor, vão ter mais chance de ter enxaqueca crônica, vão ter mais incapacidade por conta dessa dor, vão faltar muito mais vezes ao trabalho, vão ter uma produtividade menor no trabalho,
vão ter pior qualidade de vida, vão ter um custo de vida muito mais elevado por conta de todo esse contexto que eu acabei de falar. Esse custo é estimado em até cerca de US$ 90.000 por ano por paciente. Então, é muito alto mesmo. A gente tem que cuidar muito da saúde emocional do paciente com enxaqueca. E se a gente tem uma pessoa que tem uma saúde emocional vulnerável, a gente tem que também cuidar para não desenvolver enxaqueca. Com certeza. O emocional hoje é o que mais está tirando as pessoas, né, do mercado de trabalho, né? Sim. Esses transtornos emocionais. Muito, muito legal, muito interessante esse dado que você trouxe. Esses dias eu estava conversando com uma paciente de enxaqueca, que ela sofre enxaqueca há 12 anos. E eu, como leiga, eu não sabia que a enxaqueca tinha esse fator genético, né? Essa carga genética tão forte. E ela comentou que quando ela era pequena, a avó dela ficava, assim, sabe, depois de ter feito as atividades domésticas, ficava na rede, assim, com uma folha de baleira na testa, e sabe, e assim, sofrendo com dor, e pergunta se ela se queixava para alguém. Naquela época, meu Deus, você uma fresca, você tá com dor, né? As pessoas não falavam, até porque pensa, que pessoa todo dia tá com dor, ou até as pessoas ao redor já não têm esse certo preconceito, né? Que bom que agora a gente pode contar com a TCC, com terapias, que a pessoa tem esse apoio. Sim, infelizmente, antigamente era muito comum as pessoas sofrerem pela dor. E o mais triste é que, infelizmente, hoje isso ainda acontece, né? Porque quem nunca foi a um profissional de saúde, por exemplo, por conta de dor de cabeça, e não ouviu o médico ou um outro profissional de saúde, às vezes até um psicólogo, falar, ah, não, mas isso é normal, né? Ou ouviu de um parente, de um familiar, do marido, da esposa, né? Ah, não, você vive se queixando, isso deve ser psicológico. Para de reclamar, né? Quem nunca passou por uma situação dessa? Infelizmente, o estigma associado à dor de cabeça ainda é muito presente, ainda é muito forte. Então, a gente veio, o Telix, ele tem esse foco, né, da gente falar que não, a dor de cabeça, ela é uma doença. E a gente tem que aprender a viver melhor com ela, buscar qualidade de vida, né? Mas voltando para a TCC, né, vamos falar de coisa boa. Quais são as técnicas que a TCC, ela tem se mostrado eficazes? Eu quero que você fale agora das técnicas, para a gente melhorar. Então, a TCC, ela se divide, como eu falei, em várias TCCs, né? A gente chama TCC, mas ela hoje ela é um grande guarda-chuva, digamos assim, e tem várias coisas dentro desse guarda-chuva, várias técnicas diferentes, vários braços, né? Então, uma das técnicas que a gente pode trabalhar dentro desse grupo, né, das TCCs, para os pacientes de enxaqueca, seria uma técnica específica para controle de estresse, porque efetivamente pessoas que sofrem de enxaqueca, a gente também sabe que tem níveis mais elevados de estresse. Então, tem técnicas específicas para manejo de estresse, um protocolo específico desenvolvido para isso. Também tem uma técnica específica, né, uma modalidade, aliás, específica de TCC, que é chamada de TCCI, que é Terapia Cognitiva Comportamental para Insônia. Então, ela foi desenvolvida especificamente para os pacientes que sofrem com transtornos de sono, né? Não é só insônia, mas principalmente a insônia, que também é extremamente comum nos pacientes com enxaqueca. Então, é uma outra modalidade, né? Uma outra forma de terapia bastante indicada. E aqui eu vou fazer até uma ressalva. Para quem tem alterações de sono, como a insônia, ela é hoje em dia o padrão ouro de tratamento para insônia, sendo mais recomendada com melhores resultados do que o tratamento medicamentoso em si, tá? Os guidelines, né, que são chamados as recomendações de tratamento, falam que mais importante muitas vezes do que o tratamento farmacológico, ou seja, do que a medicação para insônia, é a terapia cognitiva comportamental para insônia. E aí, para o paciente com enxaqueca, que tem essa alteração de sono, a TCCI também vai ser um bom recurso. Além disso, a gente vai pensar na TCC específica
para o tratamento da depressão ou da ansiedade, tá? Com as suas peculiaridades para cada uma dessas condições. Então, vai ter forma de abordagem diferente, digamos assim, para um paciente depressivo e para um paciente ansioso. Na depressão, a gente tem mais evidência da resposta à medicação. Então, a gente sempre vai pensar na TCC associada à medicação, tá? Quais são as principais técnicas? O que a TCC vai focar na depressão associada à medicação? A gente vai focar muito na ativação do comportamento, porque o paciente depressivo geralmente é aquele paciente que tem dificuldade em iniciar as coisas, aquele paciente que está um pouco mais apático, né? Então, a gente precisa fazer esse paciente começar a estar mais ativo no seu dia a dia. A gente vai, então, aumentar a capacidade de habilidade desse paciente, fazendo também ensaios de comportamento daquilo que funciona para esse paciente. Na TCC para ansiedade, a gente sabe que o tratamento da TCC em si pode já ser o suficiente, mas em alguns casos o tratamento farmacológico também vai ser necessário, aí a gente vai associar o tratamento farmacológico quando necessário. E o que a TCC vai fazer para a ansiedade? Vai trabalhar muito com quais são a avaliação, né? Então, investigar quais são os gatilhos de ansiedade desse paciente, vai trabalhar com o treino de habilidades, né, para esse paciente lidar com esses gatilhos, e vai fazer exposição para esses gatilhos, para que ele consiga lidar com eles na prática, sem que aquilo gere novas ansiedades, e prevenção das respostas, né? Então, identifiquei o gatilho, aprendi como lidar, me expus àquele gatilho e avaliei como fiz a prevenção de respostas, ou seja, identifiquei o que eu posso fazer para evitar que aquele gatilho volte a me dar problemas. Isso seria um resumo bem simplificado da TCC para a ansiedade. Além desses nomes específicos da TCC, tem outras técnicas, né, que vieram da TCC com boas respostas para enxaqueca. Então, a ACT, que é a terapia da aceitação e compromisso, tem excelentes resultados já com respostas, né, científicas ali comprovando. E a ACT, né, então, associado ao tratamento farmacológico, vai ter uma boa resposta, né, para o tratamento da enxaqueca, para pacientes que têm contraindicações a algum tipo de tratamento farmacológicos ou alguns outros tipos de tratamento. Tem boas respostas a pacientes que também estão muito estressados, que têm outras comorbidades, como a ansiedade ou a depressão. Pacientes que fazem muito abuso de medicação vão ter boas respostas com a ACT e também tem uma grande incapacidade ali no seu dia a dia. Técnicas específicas de relaxamento, como biofeedback e algumas outras vão ajudar também na redução da dor, na melhora da incapacidade relacionada à dor em até 50% dos pacientes. Isso são terapias específicas com um método mais reduzido de tratamento, mas que tem boas respostas e que também fazem parte da TCC. E uma outra possibilidade seria o mindfulness, que muitas pessoas também já podem ter ouvido falar. E o mindfulness para enxaqueca aumenta a tolerância à dor. Parece uma coisa estranha, né? As pessoas querem deixar de sentir dor, mas a gente sabe que enxaqueca é uma condição que muitas vezes vai para a vida inteira. A gente busca o manejo da dor, mas não necessariamente a dor vai deixar de existir o resto da vida. Às vezes a gente vai sentir dor a cada 5 anos. Então, a gente aprender a tolerar aquela dor, nem que ela venha a cada 5 anos, é uma habilidade importante. E o mindfulness vai nos ajudar com isso. Também vai ter uma significativa redução na incapacidade relacionada à enxaqueca e vai ajudar também na melhora dos sintomas da depressão e da ansiedade. Essas são as principais técnicas que a gente tem estudos científicos dentro da TCC relacionadas à enxaqueca especificamente. Legal, Thalita. Então, pelo que eu entendi, na depressão
os estudos têm se mostrado que a TCC é aliada com a medicação. Têm se Sim. mostrado mais eficazes. E para ansiedade, a TCC a TCC unicamente já tem se mostrado Se basta, ela se boa. mostra Isso, se suficiente basta. para a maioria dos pacientes. Nossa, muito bom saber disso. E assim, eu tenho enxaqueca e eu comecei a fazer terapia TCC. É, quantas sessões? O que eu vou sentir? Eu vou sentir as minhas crises vão ser em menos grau? Quantas sessões assim para eu ver resultado? Só fazer um adendo na tua última fala, que a TCC ela se basta na ansiedade para o tratamento da ansiedade, não da enxaqueca, né? O tratamento da enxaqueca vai continuar com a medicação. Só para quem está em casa não confundir e achar que não precisa tratar a enxaqueca. Não, a enxaqueca precisa sim de tratamento. Exato. Mas agora, respondendo a sua segunda pergunta, né? Então, quantas sessões precisa? Veja, o tempo de resposta é individual, né? Então, cada pessoa vai ter o seu próprio tempo de resposta. Mas a boa notícia é, a TCC ela espera respostas rápidas, tá? A gente já começa o processo de tratamento desde o primeiro momento, com o autoconhecimento e com a psicoeducação sobre si mesmo, sobre a doença, né, sobre a enxaqueca e sobre o seu tratamento. Então, a partir do momento em que a pessoa já começa a entender o que está acontecendo com ela, o que é a dor dela, como a dor dela funciona, esse se conhecer e conhecer o que está acontecendo consigo mesmo já traz resultados positivos. Então, nas primeiras consultas já é esperado respostas positivas de tratamento, tá? Não é uma terapia que vai levar semanas, meses, muito menos anos para ter alguma resposta. O paciente já tem que estar tendo algum resultado positivo nas primeiras consultas, sem sombra de dúvidas. Não, e essa é a diferença, eu acho, que da TCC, né? Ela não tem esse caráter de ser uma coisa longa. Ela é Não, focada realmente em resultados, né? sim, ela é focada em resultados. No Brasil, a gente ainda tem esse período de tratamento um pouquinho mais estendido, digamos assim, comparado à criação original, né? Que muitas das CCCs vieram, né, dos Estados Unidos ou alguma coisa da Europa, porque lá eles realmente têm um método muito mais rigoroso de tratamento. Então, lá os tratamentos das CCCs são de 15, 20 sessões, né? Então, são bem mais reduzidos do que aqui. Aqui a gente ainda estende um pouco mais, mas o tempo de resposta também é bastante reduzido, porque a gente sabe que ela funciona rapidamente. Uhum. E Thalita, o que te levou aí para a área da neuropsicologia? Então, inicialmente eu fui, né, para neuropsicologia a convite de uma amiga que me conhecia muito bem, e aí falou, Thalita, neuropsicologia tem muito a ver com você, vamos conhecer essa área juntas, venha entender o que é neuropsicologia, e eu conhecia muito pouco, não tinha grande conhecimento a respeito dessa área. Então fui para conhecer o que era, né? Sou uma pessoa bastante curiosa pelo novo. E aí quando entendi melhor o que era a neuropsicologia, né, que é esse estudo da interface, né, do cérebro, da mente, com o funcionamento, né, do corpo, tudo, eu falei, gente, isso é sensacional, né? Essa interface. E aí fiquei realmente fascinada com aquilo e nunca mais saí desse estudo, né, do sistema cérebro, mente, corpo unificado. Achei uma integração que fez todo sentido na minha vida. Não, sim, é fascinante mesmo. E também, eu acredito que, assim, eu gosto muito de ler sobre psicologia. E eu vejo que em outras áreas, né, essa relação da força do pensamento, né? Naquela entrevista da Sociedade Brasileira, você deu uma aulinha, né, uma breve aulinha antes. E você falou sobre os pensamentos catastróficos, que muitas vezes a gente tem uma leitura totalmente errada da realidade, né? E a gente nem se dá conta. E a TCC, ela mostra, assim, que a gente tem que ter bons pensamentos, que o pensamento, ele modula o nosso comportamento, né? Sim, infelizmente a gente
todos nós, né, temos os pensamentos que nós chamamos de distorcidos, né? Então, esses pensamentos, eles acabam trazendo sintomas no nosso dia a dia. O pensamento catastrófico é bastante comum, é um dos mais comuns, né, na enxaqueca. A catastrofização da dor, né? A gente chama assim. E aí a TCC ela vem com esse objetivo, né, de aprender a lidar com esse padrão catastrófico, para o paciente descatastrofizar a dor, né, entender que ela não é realmente esse monstro de 7 cabeças que parece ser, né, entender que ela é um visitante indesejado, um visitante ruim, nós não gostamos, né, de sentir dor, ninguém gosta. Eu também tenho enxaqueca, eu sei o quão ruim ela é, mas a gente pode aprender a lidar com ela de uma forma saudável, a gente pode lidar com ela de uma forma que ela incomode o mínimo possível a nossa vida. Isso é possível. É importante, né? A gente não vai curar, porque não existe cura, mas a gente aprender a lidar com aquilo, né? Hoje em dia a gente tem muito essa coisa do. A gente não nasceu pronto, né? A gente é a primeira vez de todo mundo vivendo. E é muito bom que hoje em dia a gente tem profissionais da psicologia que a gente pode recorrer, porque a gente precisa de ajuda para lidar, né? Ninguém nasce preparado. E eu fico muito feliz que hoje as pessoas podem contar com isso, porque eu faço muito esse gancho, porque as doenças sempre existiram, né? Só que hoje, com a informação, com essa multidisciplinariedade da medicina, né? As pessoas estão tendo mais qualidade de vida. Isso é muito importante. Isso é a base do nosso projeto aqui no Telix, essa multidisciplinaridade e essa integração para tratamentos, né? Com foco em bem-estar e saúde, promover qualidade de vida para todo mundo. Thalita, você é neuropsicóloga no Instituto. Eu queria que você falasse quais os profissionais que você tem mais interações lá no Instituto e como que são essas interações? Então, a gente trabalha, de forma geral, eu trabalho com contato, né, com neurologista, né, obviamente. Então, o médico neurologista é um profissional que eu tenho esse contato bastante frequente para os profissionais que sofrem com enxaqueca. Também tenho um contato bastante próximo com o nutricionista, fisioterapeuta, com o odontólogo, né, o dentista. Acho que esses são os profissionais que eu tenho um contato mais próximo ali nesse tratamento dos pacientes. Por que esses profissionais a gente tem um contato tão próximo? Porque a gente tem uma interface muito grande entre as condições que o paciente apresenta, os sintomas dos pacientes, né, com entre si. Então, vou te dar alguns exemplos. O paciente se queixa, por exemplo, de quando está ansioso, acabar tendo uma alimentação mais desregrada, ou acabar consumindo mais alimentos que podem ser gatilhos para dor. Então, ali a gente vai precisar do psicólogo, vai precisar do nutricionista, vai precisar do neurologista para lidar com a dor que está associada a essa alimentação desequilibrada. A ansiedade, nesse momento também da alimentação desequilibrada, pode levar a um movimento pela própria alimentação ou pela própria ansiedade, maior apertamento dentário, então o próprio odontólogo já pode estar sendo necessário para esse paciente nessa única queixa, porque esse apertamento, né, o bruxismo, pode também gerar dor. Todo esse mecanismo também pode estar associado, né, a maior tensão corporal, tanto de pescoço quanto de ombros, na própria cabeça, aqui atrás. Isso pode ser necessário o tratamento do fisioterapeuta para a desativação desses pontos gatilhos. Então, todos esses sintomas estão associados entre si. Por isso que a equipe multidisciplinar é importante. E a gente precisa se conversar, porque às vezes o paciente relata uma coisa para mim e lá na consulta com o outro profissional ele esquece de relatar aquela parte da informação. Então, se a gente se fala, se nós estamos em comunicação constante, a gente tem essa integração do paciente e esse tratamento integrado é importante. E tem algum paciente, assim, um case de sucesso lá no Instituto que você queria compartilhar com a gente? Vocês atendem muita criança? Eu fiquei com essa dúvida. O meu atendimento é só para adultos.
Eu não atendo crianças, mas eles também têm atendimento infantil, tem uma parte da equipe que atende crianças. Então, Uhum. deve ter alguma história infantil ali que seja interessante. Eu não vou saber te dizer. Mas Ai, sim, tem vários casos de sucesso. A gente tem muitos pacientes que saíram ali de dores crônicas diárias, né? Aquelas dores que o paciente sentia dor todos os dias, ou dor o dia inteiro, não era só todos os dias, mas na dor o dia inteiro, todos os dias, e não teria nunca, né? Ou dor ali uma vez por ano, né? E é esse tratamento que o paciente é parte do tratamento, né? Porque o paciente precisa assumir o seu tratamento, né? E estar disposto a fazer a sua parte. Porque se o paciente não está disposto a assumir que ele precisa mudar o seu estilo de vida, né? Porque precisa passar a cuidar da sua saúde mental, a cuidar da sua alimentação, a tomar as medicações corretas, a fazer exercício físico, é toda uma mudança de um estilo de vida que é importante que é o paciente que vai fazer, é a pessoa que precisa fazer por si mesma, né? sim. Então, nós somos Adesão, coadjuvantes ali. a adesão do tratamento é essencial pro sucesso, né? Sim. Totalmente. E, Thalita, já indo para o final já da nossa conversa, queria que você deixasse um conselho para quem sofre de enxaqueca e ainda tem foi diagnosticado com um transtorno depressivo, de ansiedade. O que que você deixa de conselho como profissional? Então, assim, acho que o meu principal conselho é a enxaqueca, ela é uma doença, então não deixe de buscar tratamento, não deixe de procurar um bom profissional especialista em dor, principalmente mulheres estão mais suscetíveis a essa doença. A correlação com os transtornos de humor é importante, existe. Isso não significa que a dor é psicológica, simplesmente significa que aspectos psicológicos podem aumentar a intensidade, a frequência e outros fatores relacionados à dor, como a qualidade de vida, os custos relacionados à dor, mas não é a sua cabeça que está criando essa dor. Uhum. Então, um tratamento integrado, uma equipe multidisciplinar, um tratamento que envolve medicação, psicólogo e os outros profissionais, a educação sobre a dor é importante sim, tá? Sentir dor de cabeça pode ser comum, muitas pessoas podem sentir, mas não é normal, tá? Então, se você sente mais do que 3 dores no mês, e essa é a medida realmente estatística que a gente tem, mais do que 3 dores no mês, já é um indicativo de que você precisa procurar um médico, procurar um profissional de saúde para investigar se você já precisa começar algum tipo de tratamento para evitar que ela fique crônica, porque ela ainda não está crônica, mas pode ser que ela esteja em fase de cronificação. E a dor crônica vai ser aquela que ela vai começar a vir mais de metade do mês. Dali para vir todo dia é um pulo. Então, mais de 3 dias no mês já é um sinal de alerta para a gente tentar evitar que ela comece a vir todo dia. Então, esse é o principal, a principal ponto ali de linha de corte. Começou a vir 3 dias no mês ou mais, opa, peraí, a minha dor está começando a ficar frequente. Uhum. Vou procurar um profissional. Pode ser um médico, pode ser um psicólogo que entenda bem disso, pode ser um profissional de saúde que entenda de dor de cabeça, que saiba o que está fazendo com relação ao tratamento de dor de cabeça. Se você for em um que fala dor de cabeça é normal, não se preocupa, sai do consultório e procura outro. Não se acanhe. Procura alguém que entenda do que está fazendo. Com certeza. Quem sofre de dor de cabeça não tá sozinho. A gente tem uma comunidade que, sim, a gente vê que é uma dor real e a gente pode buscar qualidade de vida. Não é limitante. A gente está aí, o instituto que a Thalita trabalha está aí para mostrar esses cases de sucesso, né? Ah, Thalita, eu estou muito feliz de você ter aceitado ter essa conversa com a gente aqui no Telix. E, poxa, a gente é paranaense, sabia? Eu sou aqui de Foz do Iguaçu, você é de Curitiba?
Que legal, estamos no mesmo estado. E falar para o pessoal que segue a gente aqui que o Telix ele tem um compromisso de trazer informação e conversas com especialistas, tanto a informação no nosso site, ela é com evidência científica, quanto a gente traz aqui as melhores autoridades. A Thalita é palestrante, né? Falou tanto na Sociedade de Cefaleia quanto no IHC, né? Eu vi seu nominho lá na No lista. Congresso Internacional de Cefaleia. Congresso, isso. E eu queria te agradecer e falar também para o pessoal, gente, vocês não estão sozinhos, dor de cabeça não é brincadeira. E o nosso projeto, inicialmente ele é dor de cabeça, mas a gente tem planos de estender para todas as doenças. Então, a gente tem esse compromisso de trazer as referências, as melhores referências da saúde aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada, E eu Thalita. adorei o projeto, parabéns para vocês por esse Que projeto bom. maravilhoso. Isso, e você tá aqui no começo, hein? Quando a gente for crescer, você vai falar, nossa, eu já falei com eles. Isso aí, muito obrigada, Que Thalita. orgulho, muito obrigada Obrigada a pela você. oportunidade de estar aqui. Obrigada a você, Thalita. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, Um pessoal, que beijo. assistiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.